Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você que tem um familiar idoso, ou que é cuidador de idosos profissional, ou que é um de nossos alunos, hoje vou trazer um tema importantíssimo. Aliás, que foi motivo para me acordar hoje pela manhã, mais cedo. Uma aluna me ligou e, muito aflita, ela perguntou: Dr. Henrique, eu estou com problemas com uma paciente minha, que é acamada, e ela não está bem. Já tem mais ou menos 2 dias que ela está bem prostrada, ela não responde, ela não se alimenta, ela está com a boquinha muito seca, está bem desanimada, o olhinho fechado, ela já não abre há 2 dias, e eu notei alterações na urina, presente na sonda vesical, ou seja, na sonda de bexiga que essa paciente possui. E aí eu disse para ela: olha, deixa eu te falar uma coisa, certamente e muito provavelmente essa sua paciente ela está com um quadro que a gente chama de infecção urinária. Bom, infecção urinária no idoso, né? Que tema importante e que tema recorrente. Eu não sei se vocês sabem, mas a infecção urinária no idoso ela é responsável por muitas internações anuais aqui no Brasil. Não raras vezes esses pacientes evoluem mal, vão para o CTI e também acabam morrendo por uma simples infecção que começou dentro de casa. Existe diferença entre as manifestações de infecção de urina dependendo do estado do idoso. Tem idosos que são idosos ativos, então eles conseguem comunicar para a família e para os cuidadores exatamente o que eles estão sentindo. Por outro lado, nós temos idosos que são restritos ao leito, são idosos acamados, com sequelas neurológicas, né, de esclerose múltipla, demência de Alzheimer, tem, por exemplo, sequelas relacionadas à própria comunicação, à fala, devido a um AVE, um AVC. Então, nesses idosos, o quadro de infecção urinária ele não é tão óbvio e não é tão evidente. Quais seriam os sintomas clássicos, né, que todo cuidador, todo familiar devem conhecer a respeito da infecção urinária? Fica aqui comigo para vocês verem. Bom, primeiro sintoma é o que a gente chama na medicina de disúria, né? O que seria a disúria? A disúria é a chamada dor para urinar. Então, o idoso ele vai referir dor, ardor, desconforto no canal urinário durante o ato de micção. Outro sintoma muito comum é o que a gente chama de polaciúria. Vai vendo. Os nomes podem ser difíceis, mas os conceitos são bem fáceis. A polaciúria nada mais é do que um aumento da frequência urinária e muitas vezes não acompanhado de um aumento do volume urinário. É aquela vontade ali quase que insistente de ir ao banheiro, né, várias e várias vezes. Outro sintoma muito comum é a urgência miccional, ou seja, a infecção urinária faz com que esse idoso ou essa idosa tenha uma vontade ali urgente de urinar, quase que imediata. Então, vem aquela vontade, aquele desejo, e você tem que sair correndo para procurar um banheiro para poder realizar o ato miccional. Outro sintoma muito comum é o que a gente chama de noctúria, que é o aumento da frequência urinária durante a noite. O idoso levanta várias vezes para poder fazer xixi durante a noite. Esses quadros aqui, disúria, polaciúria, a urgência, né, a noctúria, é o quadro que a gente chama de quadro mais comum ou mais clássico, que também é acompanhado da chamada dor, vou colocar aqui, ó, dor pélvica, né? A dor pélvica ou a dor que a gente chama de dor suprapúbica, né? Que é a dor no pezinho da barriga, nessa região aqui em cima da região íntima. Outros sintomas, que são sintomas que sugerem uma maior gravidade, eu vou detalhar para vocês agora. Normalmente, esses sintomas se relacionam a um quadro que se chama pielonefrite. É quando a infecção urinária ela comete os rins. Esses sintomas mais simples são sintomas que são normalmente restritos à bexiga. E aí a gente chama de cistite, seria uma infecção urinária baixa e, portanto, habitualmente com menor gravidade. Quais seriam, então, esses sintomas de maior alerta? Atenção cuidador e familiar de cuidador. Primeiro deles, a dor lombar, ou dor do lado do abdômen, as regiões laterais, a dor nos chamados flancos. A dor lombar, ela é um sinal de alerta.
porque ela pode realmente indicar que essa infecção ela já tenha subido, saído da região da bexiga e atingido o parênquima renal, a região renal. Outro sintoma é a febre, né? Febre em paciente idoso é sempre um sinal de alerta, inclusive, né, marcador de gravidade, né? A febre, quando presente, significa que realmente uma infecção já está instalada. Infecção mais grave, né? Mais intensa. Outro sintoma, náusea, náuseas ou vômitos. São também sinais de alerta, né, para esse quadro do idoso com infecção urinária. Quando você fala de um paciente que normalmente está acamado, isso muda um pouco. Esse quadro ele se torna um pouco mais dramático. Por quê? Falar sobre dor lombar, né, falar sobre os outros sintomas que eu citei anteriormente, pode não ser tão trivial assim. Esse paciente ele pode eventualmente vomitar, ele pode eventualmente ter febre, ser um sinal perceptível através de termômetros, mas ele pode cursar com outro quadro, que é a chamada prostração. Essa prostração ela pode ou não ser acompanhada de desidratação, ou seja, ele se apresenta com a boca mais seca, com os olhos mais secos, há uma redução desse volume urinário. É importante ficar atento a isso, justamente porque você não consegue captar com a mesma facilidade esses sinais do que um paciente que consegue se comunicar normalmente. Mas, doutor Henrique, como identificar, né, esses sinais e sintomas de infecção urinária sem que eu seja, por exemplo, um profissional de saúde? Afinal, eu sou um familiar de idoso ou sou um cuidador de idosos profissionais. Os sintomas que eu falei, claro, são sintomas identificados pelo médico, pelo enfermeiro, que podem te dar assistência e te auxiliar nesse processo. Mas é muito fácil e muito simples identificar uma infecção de urina, mesmo não sendo profissional da área de saúde. Eu te mostro por quê. Primeiro fator ou alteração que deve ser observada é o estado geral do seu paciente idoso. Ora, o idoso que se comunica, mesmo que seja uma comunicação restrita, por exemplo, só com olhares, com troca de olhares, devido a um quadro demencial, né? Um idoso que movimenta-se, tem uma movimentação habitual no dia a dia, é um idoso mais ativo, e de repente esse idoso ele fica mais prostrado, né, mais sonolento, ele tem sem dúvida uma alteração do estado geral. Isso é um sinal de alerta que nos leva a pensar numa possível infecção urinária. Qual outro aspecto? Aspectos relacionados ao apetite. O idoso fica mais inapetente. Ele já não aceita, mesmo que acamado, a dieta da forma como habitualmente aceita. Ele come menos, ele tem menos desejo pelo alimento. Ele volta ao alimento, tenta se alimentar, e ele recusa o alimento, ele volta, ele não está com desejo, não tem a vontade de comer. Outro aspecto relacionado à hidratação. Hidratação, que é um T. O idoso, ele se apresenta com olhos secos, com as mucosas, né, a boquinha seca, o olhinho seco, a pele mais seca que o habitual. Ele pode estar passando por um estado ali de um quadro infeccioso, agudo, e, portanto, perdendo mais líquido que o habitual. E isso cursa com a desidratação. Aspecto importante também é a febre. Isso aqui você consegue perceber utilizando um simples termômetro. O idoso vinha bem, temperatura do corpo normal, de repente se percebeu que ele está mais quente. Coloca-se o termômetro e esse idoso está com febre. É um sinal também de um quadro infeccioso, no nosso caso falando de infecção urinária, mais uma vez, possivelmente um quadro de infecção. Outro aspecto importante, então falamos aqui da febre, seria a glicemia. Vamos supor que o seu paciente idoso ele seja diabético e você habitualmente mede essa glicemia através de um glicosímetro. A gente sabe que na maioria dos quadros infecciosos, a glicemia, que é o açúcar do sangue,
ele tende a aumentar. Então você tem ali o hábito de ter um determinado valor habitualmente, e isso de forma súbita acaba subindo. É mais um fator que nos leva a pensar a um quadro infeccioso, o aumento da glicemia. E finalmente, e mais importante, as alterações relacionadas à própria urina. Exatamente a própria urina. Pode ser no vaso, percebendo alterações no vaso, essa urina ela vai mudar o seu aspecto físico, né, a sua qualidade, ficando mais amarelada, mais alaranjada, às vezes avermelhada. Há mudanças no cheiro dessa urina, um cheiro bem mais forte do que o habitual, cheiro desagradável, e na concentração dessa urina, ou seja, uma urina mais turva, uma urina mais densa, mais concentrada. E as alterações da urina, elas são perceptíveis também, elas podem ser perceptíveis também na fralda, se for o idoso fraudado, que precisa de fralda, ou então na sonda vesical, na sonda de bexiga, caso seja o idoso acamado e que necessite desse recurso. Uma vez identificadas essas alterações, você que é familiar de idoso, você que é cuidador, precisa tomar uma decisão, uma atitude precisa ser feita. E que bom que você chegou até aqui, aprendeu esses conceitos simples e identificou que o seu familiar ou paciente ele está com a suspeita de um quadro infeccioso. Aí já não é mais com você. Agora o assunto passa a ser direcionado ao enfermeiro assistente e ao médico assistente desse paciente idoso. Por quê? Porque esse diagnóstico ele precisa ser concluído, essa pessoa, esse familiar, esse idoso, ele precisa ser examinado e a gente precisa pensar em um tratamento. Habitualmente o tratamento é feito com a reidratação do paciente, oferecendo mais líquidos para ele e, na maioria das vezes, se não todas, com o uso de medicamentos antibióticos. O mais importante é você não perder tempo, é você agir de forma precisa, é você identificar esses sinais e comunicar à família e comunicar, então, ao profissional de saúde responsável. Você pode buscar recurso no posto de saúde mais próximo. Se você tiver plano de saúde, seu paciente, seu familiar tiver um plano de saúde em um pronto atendimento, né, privado, para que sejam feitos então os exames. Aí vai ser exame de urina rotina, né, urocultura de urina e, se necessário, outras investigações, como por exemplo, um ultrassom de rins e vias urinárias. Tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre esse assunto que é importantíssimo para quem cuida de idosos e para quem trabalha profissionalmente com idosos. Eu deixo para vocês um grande beijo e a gente se vê nesse próximo vídeo.